Bem-vindo à videoaula Fundamentos do Direito, uma síntese de textos. Objetivo: favorecer a leitura e compreensão do texto base por meio de seleção de ideias e de questões retiradas do mesmo. Texto base Direito Aplicado, de Débora Veneral e Silvano Alves Alcântara. Capítulo 1. Qual é a origem e a finalidade do direito? O direito nasceu junto com a civilização. Carece de certas regras de conduta e de um mínimo de ordem e direção. A finalidade consiste em regular as relações humanas para haver paz e prosperidade no meio social. Qual é o conceito de direito? O direito é um complexo de normas reguladoras da conduta humana, com força coativa. As normas obrigatórias regulam os procedimentos dos seres humanos, acompanham punições para os transgressores. Punição é o que torna a norma respeitada. Coação, possibilidade de constranger o indivíduo à observância da norma, torna-se inseparável do direito. O que significa direito objetivo e direito subjetivo? Direito objetivo, conjunto de normas vigentes em determinado momento histórico, impostas coativamente pelo Estado para a obediência de todos. Exemplos dessa expressão do direito: o Código Penal, o Código Civil e o Código de Processo Civil. Direito subjetivo, faculdade ou prerrogativa do indivíduo de invocar a lei na defesa de seu interesse. O direito subjetivo de uma pessoa corresponde sempre ao dever de outra, que, se não cumprir, poderá ser compelida a observá-lo por meio de medidas judiciais. Qual comparação pode-se fazer entre os direitos objetivos e subjetivos? Enquanto o direito subjetivo é a expressão da vontade individual, o direito objetivo é a expressão da vontade geral. Exemplo: na Constituição Federal tem-se: é garantido o direito de propriedade, regra do direito objetivo. Porém, se violado esse direito de outra pessoa, passa a ser subjetivo, pois o indivíduo pode movimentar a máquina judiciária para o reconhecimento de um direito assegurado por lei. O que significa direito público? Como se caracteriza o direito público? Direito público regula as relações do Estado com o próprio Estado, bem como as relações deste com os cidadãos. Caracteriza-se pela imperatividade de suas normas, que nunca podem ser negligenciadas por convenção dos particulares. Ninguém pode firmar qualquer acordo ou convenção que afronte as normas do direito público. As normas de ordem pública são as cogentes, ou seja, de aplicação obrigatória. O que significa direito privado? Disciplina as relações entre os indivíduos como tais, nas quais predomina imediatamente o interesse de ordem particular. As normas de ordem privada ou dispositivas são as que vigoram, enquanto a vontade dos interessados não convencionar de forma diversa, tendo, pois, caráter supletivo. O que significa direito positivo e direito natural? Direito positivo abrange o conjunto de regras jurídicas em determinado país e em determinada época. É encontrado em leis, códigos, tratados internacionais, costumes, decretos, regulamentos e etc. Direito natural corresponde àquilo que é constituído pela própria natureza e não pela criação dos homens, como o direito de se reproduzir e o direito de viver. O que significa direito internacional e direito nacional? Direito internacional constitui-se de normas atinentes
A palavra atinente significa que devem estar em sincronia com outras normas já existentes. Então, normas atinentes às relações exteriores do Estado, não somente no que concerne ao tratado de Estado para Estado. Direito nacional, relacionado ao que existe dentro das fronteiras de um determinado país. O que são normas de conduta? Normas de conduta são regras de cunho ético, emanam da moral e do direito, ditam como deve ser o comportamento de cada pessoa. Exemplo, a prática de estupro viola tanto a norma jurídica quanto a norma moral, de não prejudicar ninguém. Sob o aspecto do campo de ação, a moral atua predominantemente no foro íntimo do indivíduo, enquanto o direito se interessa apenas pela ação exteriorizada do homem, aquilo que se faz ou deixou de fazer no mundo social. O que estabelece a moral e o direito? A moral estabelece sanções individuais e internas, remorso, arrependimento, desgosto ou de reprovação social, como a prostituição. O direito estabelece sanção mais enérgica, com punição legal. Quanto aos efeitos, norma jurídica, decorrem relações com alcance bilateral. Regra moral, deriva uma consequência unilateral. Exemplo, amar alguém. Qual o conceito de fontes de direito? O direito como ciência e as leis, de forma específica, apresentam o que chamamos de fontes. Conceito: fonte significa origem, nascente, manancial. Portanto, as fontes do direito são os meios dos quais emanam as regras jurídicas. Como se classificam as fontes de direito? As fontes do direito dividem-se em diretas ou imediatas, indiretas e imediatas. O que são fontes diretas ou imediatas? São aquelas que, apenas por sua própria força, são suficientes para gerar a regra jurídica. Constituem a lei e o costume, os quais podem ser aplicados diretamente. A lei, primeira fonte para resolver uma questão submetida à apreciação do Poder Judiciário. Regra geral que advém de uma autoridade competente, é imposta e deve ser obedecida por todos. O que são fontes indiretas ou mediatas? São aquelas que percorrem um caminho para serem elaboradas e aplicadas. Constituem a doutrina e a jurisprudência. A jurisprudência é constituída pelas interpretações que os tribunais realizam das normas jurídicas sobre uma mesma direção interpretativa. De quem é a competência de elaboração das leis? A competência constitucional de elaboração das leis é do Poder Legislativo, mas o Poder Executivo também colabora com sua edição por meio da sanção e da publicidade. Antes de entrar em vigor, a lei passa por trâmites: apresentação do projeto, discussão e aprovação, sanção ou promulgação, publicação. Costume? Sim, há normas costumeiras que obrigam igualmente como se fossem leis. A diferença é que elas não são estabelecidas por órgãos competentes. Exemplo, filas nos bancos, cinemas e etc. Como se dá a integração das normas jurídicas? Como não há leis que descrevem tudo o que minuciosamente ocorre na vida cotidiana, configura-se o processo chamado integração de normas. Não havendo norma jurídica que regulamenta determinada situação, o próprio juiz cria o direito para aplicação no caso concreto. Quais são os meios de integração? Analogia: aplicar a um caso não previsto a norma que rege um caso análogo. Equidade significa retidão. Igualdade
Situando-se entre a moral e o direito, eleva-se ao nível de um instrumento superior de justiça. Quais são os princípios gerais do direito? São a estrutura das relações jurídicas. Deve-se obedecer a eles para se obterem negociações justas. Ninguém pode transferir mais direito do que tem. Princípio do abuso de direito. Ninguém pode ser condenado sem ser ouvido. Princípio de abuso de direito. Não se deve invocar a própria malícia para tirar proveito disso. Princípio da lesão. Os contratos devem ser cumpridos. Princípio de que o contrato faz lei entre as partes. Terminamos aqui a leitura deste texto, lembrando que tem a visão particular de quem o criou. O aluno deve ler o texto por completo. E inscreva-se no nosso canal. Clique Educa, fundamentos básicos de diversas disciplinas de curso online. Até nossa próxima videoaula e bons estudos!